Fala galera, beleza? Bom, vamos corrigir aqui as nossas questões sobre poderes administrativos, beleza? Vamos lá, dando início aí às nossas questões. A primeira questão diz o seguinte, ó. Os poderes da administração são instrumentos utilizados pela administração pública para fazer valer a supremacia do interesse público. Assinale a alternativa a seguir que melhor descreva o poder vinculado. Então ele já está falando aqui que ele quer saber quais dessas alternativas reflete melhor o poder vinculado, que é um poder administrativo, né? Então nós temos aqui, nos poderes da administração pública, alguns poderes que são elencados pela doutrina. Então a gente tem aí o poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e o poder de polícia. Vamos ver como é que funciona cada um desses poderes administrativos. Começando aqui pelo poder administrativo, denominado poder vinculado. O próprio nome já diz que esse poder vinculado, ele é regrado do início ao fim. O que isso quer dizer? Que esse poder, ele obrigatoriamente vincula a autoridade administrativa a seguir os ditames da lei. Ou seja, ela determina como deve ser feito do início ao fim toda a conduta do agente público. Por isso que esse poder vinculado, também chamado de regrado, tá ok? Então esse poder é vinculado porque ele também é denominado de poder regrado. E esse poder regrado traz qual obrigatoriedade para o agente público? Ele traz uma obrigação de fazer, ou seja, obrigação de agir ou não agir nos ditames da lei. Então gera uma vinculação para a autoridade administrativa. Ela é obrigada a agir nos termos e definições estabelecidos pela própria legislação. Por isso que o nome é chamado de poder vinculado. Vamos lá, vamos seguir aqui. Letra A. É o poder inerente aos chefes dos poderes executivo para que possam expedir decretos e regulamentos para complementar e detalhar a lei, a fim de garantir sua fiel execução. Essa letra A, quando ele fala aqui, ó, expedir decretos, ele está se referindo especificamente à parte do poder regulamentar, né? Então ele não está falando aqui do poder da administração pública de falar como é que vai funcionar ou determinar uma conduta. Ele está falando sobre o aspecto de expedir um decreto, que é um ato privativo do chefe do poder executivo. Então, nesse momento aqui, ele está falando do poder regulamentar ou normativo, diferentemente do que o comando da questão fala, que ele quer saber sobre o poder o quê? Vinculado. Então ele quer saber sobre o vinculado e a questão me apresenta aí a letra A alternativa como poder regulamentar ou poder normativo. Então a letra A já está descartada. Letra B. É a atividade da administração pública que, ao limitar ou disciplinando direto interesse ou liberdade, acaba por regular a prática de ato ou abstenção de fato, em razão do interesse público. Bom, quando ele está falando de disciplinar o direito, interesse ou liberdade, esse objeto aqui, ó, direito, interesse ou liberdade, ele está se referindo ao poder de polícia. Então a alternativa B está falando sobre o poder de polícia. A A fala do poder regulamentar e a letra B está falando do exercício do poder de polícia. Não tem nada a ver com o poder vinculado, que é o que a alternativa quer. Então observe que cada uma das alternativas ele está falando sobre um poder administrativo específico, que não é o poder que ele quer, de vinculado. E letra A ele está falando do poder regulamentar ou normativo, letra B ele está falando do exercício do poder de polícia. Vamos ver a letra C sobre o que ele está falando. Poder no qual a administração pública, de modo explícito ou implícito, pratica atos administrativos com liberdade de escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. Falou em liberdade de escolha, conveniência, oportunidade e conteúdo, ele está se referindo a poder discricionário. Então, letra A é poder normativo ou regulamentar, letra B era poder de polícia, letra C é poder discricionário. Observe que ele ainda não falou sobre poder vinculado, ele está falando sobre outros poderes administrativos. Letra D. É aquele em que a lei prescreve em detalhes
o momento e a forma de administração pública de agir, ou seja, que ela deve agir, determinando quais elementos e requisitos necessários para o feito, sem que haja qualquer margem de liberdade para a mesma. Se ele afirma aqui que não há qualquer margem de liberdade para a mesma, ele está falando de poder vinculado. Porque quando ele dá margem de liberdade, é poder o quê? Discricionário. Então vem aqui comigo. Então, falou em poder vinculado, gera uma obrigação de agir ou não agir nos ditames da lei, sem liberdade de escolha. Ou seja, ele é obrigado a agir conforme determinado pela lei. Não há que se falar em liberdade de escolha. Então, gera uma obrigatoriedade para o agente público sem liberdade de atuação. E letra E diz que é aquele onde a administração distribui as funções de seus órgãos, estabelece relação de subordinação. Bom, se ele falou relação de subordinação, ele está falando de qual poder? Poder hierárquico. Entre os servidores públicos, seu quadro de pessoal, bem como ordena e revê a atuação de seus agentes. Então, olha que questão interessante. Ele traz a definição, ou seja, o examinador traz a definição de poder regulamentar ou normativo na letra A, poder de polícia na letra B, poder discricionário na letra C e na letra E ele fala de poder hierárquico. Então observe que ele foi falando sobre cada um dos poderes e a alternativa correta é a letra D, que fala sobre o poder vinculado. Então, gabarito da questão, que está aí destacada, questão de número 1, letra D de dado. Vamos à questão de número 2. Questão de número 2 diz o seguinte, ó. O poder dos chefes de executivo de explicar, de detalhar a lei para sua correta execução, ou ainda de expedir decretos autônomos sobre sua matéria de sua competência, ainda não disciplinada por lei, denomina-se... Então, vamos lá. Ele está falando aqui, ó, chefe do Poder Executivo. De quem que ele está falando? Está falando do prefeito, está falando do governador, está falando do presidente da República. Esse chefe do Poder Executivo, ele expede um ato privativo. Esse ato privativo denomina-se decreto. Perfeito? Então, está destacado aí, ó, é decreto. Quando esse decreto ele vai explicar a correta execução da lei, ele é chamado de decreto regulamentar, que é essa opção aqui, ó. Decreto regulamentar. Quando ele vai inovar no ordenamento jurídico, porque ainda não está disciplinado em lei, ele é chamado de decreto autônomo. Perfeito? Todos os dois decretos decorrem de um poder. Que poder é esse? É o chamado poder regulamentar ou normativo. Então nós vamos falar agora sobre o poder regulamentar ou poder normativo, que está aí na letra B de bola. Então existe o poder vinculado, que é aquele chamado regrado que nós falamos na questão anterior, e existe o poder administrativo, denominado poder regulamentar ou normativo. Quando você pega autores mais antigos, como por exemplo Eli Lopes Meireles, ele chama de poder regulamentar todo aquele poder que tem por objetivo explicitar a correta aplicação da lei. O Eli Lopes Meireles negava a existência do decreto autônomo ou independente. Entretanto, ele existe e está na Constituição Federal. Esse decreto autônomo ou decreto independente é diferente do decreto regulamentar. Então, quando ele falar que existe um decreto, né, que é um ato administrativo, e que ele explica a correta aplicação e execução da lei, ele é chamado de decreto regulamentar. Então ele está dentro do exercício do poder regulamentar. Quando ele fala que o decreto é autônomo, portanto ele está fazendo uma inovação jurídica, então ele está fazendo as vezes da lei, ele é chamado de decreto autônomo ou independente. Por quê? Ele não depende da existência da lei para poder existir. Só que na legislação brasileira, esse decreto regulamentar está previsto lá no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal de 88. O decreto autônomo independente está lá no artigo 84, inciso 6.
Ele é independente, mas não é tão independente assim, porque ele só pode ser praticado naqueles casos previstos no artigo 84, inciso 6 da Constituição. Então ele é um independente limitado, segundo inclusive alguns autores. Então o correto seria falar que esse poder administrativo aqui é o poder administrativo normativo. Então ele está chamando de poder normativo aquele que regulamenta, explicitando a correta aplicação de uma lei, e aquele que inova no ordenamento jurídico pela ausência dessa lei. Todos os dois seriam chamados de poder normativo. Normativo regulamentar, normativo independente ou autônomo. Entretanto, para efeito de prova, dificilmente eles fazem essa distinção. Então, ou virá como opção que o poder é normativo, ou virá como opção que o poder é regulamentar. Dificilmente vai estar numa alternativa, letra tal, letra A, sei lá, regulamentar, letra B, normativo. Se vier, provavelmente não é nenhuma das duas respostas, sob pena de invalidação. Beleza? Então, olha como é que apresenta aí, ó. O poder dos chefes do executivo de explicar, de detalhar a lei para sua correta execução, poder regulamentar, ou de expedir decretos autônomos sobre matéria de sua competência ainda não disciplinada por lei, poder normativo, beleza? Denomina-se. Repare que dentre as opções só tem o quê? Poder regulamentar, não tem a opção de poder normativo. Então, gabarito aí, letra B de bola, poder regulamentar, porque não teria aí poder normativo. Então, questão de número 2, gabarito B de bola. A questão de número 3, que vem logo aí na sequência, diz assim, ó. Assinale a alternativa correta a respeito do poder regulamentar. É de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, né? É de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, desculpa, a opção A. A opção B fala o seguinte, é competência concorrente do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Então ele está afirmando aí que seria uma competência tanto do Poder Executivo quanto do Poder Judiciário. Na letra C, ele fala assim, ó, admite apenas a edição de decretos regulamentares. Na opção D, fala admite também decreto autônomo para preencher lacunas da lei. E na opção E, pode ser delegado em caráter geral e definitivo. Então vamos analisar as opções, porque ela está capciosa essa questão, não é tão simples, né? Quando ele fala realmente do poder regulamentar, ele é um poder que é de exclusividade do chefe do Poder Executivo. Se eu falasse de poder normativo, aí sim poderia ser praticado por qualquer outro poder. Mas o poder regulamentar, ele é privativo, ou melhor, ele é exclusivo do chefe do Poder Executivo, que o gabarito é a letra A, tá? A letra B seria um exemplo de poder normativo, ou seja, dentro da sua competência o Poder Judiciário podia normatizar o funcionamento e a conduta. Na letra C, quando ele bota admite apenas a edição de decretos regulamentares, ele estaria excluindo a possibilidade de outros decretos que não sejam de regulamentar, como por exemplo autônomo e independente. Na letra D, ele diz também que admite decreto autônomo para preencher as lacunas da lei, e na verdade não é para preencher as lacunas da lei, somente nos casos previstos no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal, e por ser exclusivo não admite delegação. Então, onde ele diz que pode ser delegado, ela está equivocada. Por isso que a questão de número 3, gabarito é letra A. Tranquilo? Então, olha só. Eu tenho aqui o poder normativo como gênero, englobando dessa atividade o poder regulamentar privativo do chefe do Poder Executivo, artigo 84, inciso 4, e existe a possibilidade de todos os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, dentro de sua competência específica, normatizar o funcionamento, desde que seja dentro de sua competência específica. Então, por exemplo, no Tribunal de Justiça, existe a consolidação normativa, que explica o funcionamento da administração pública dentro do Tribunal de Justiça e a correta aplicação dessa lei. No Poder Legislativo, por exemplo, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ tem seus atos próprios, regulamentando o seu funcionamento. Então, cada um dos poderes pode sim expedir atos normativos dentro do seu contexto, da sua competência. Mas o ato regulamentar, ele é privativo, ou melhor, ele é exclusivo do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo. Então, cuidado com essa expressão, tá? Atos de competência exclusiva não admite delegação. Isso aí a gente pode retirar da própria Lei 9784 de 99, quando ele fala quais são os atos lá no artigo 13 que não pode ser objeto de delegação. E aí eu já posso até antecipar aqui, né? Quais são os atos que não admitem delegação? Então, lá no artigo 13,
da Lei 9784 de 99. Esses atos são o cenoura. Olha só que legalzinho. Por que cenoura? Aqueles atos de competência exclusiva. Então, competência exclusiva não admite delegação. Competência de atos normativos. E decisão de recursos administrativos. Recursos administrativos. Esses atos aqui, de acordo com o artigo 13 da Lei 9784, são indelegáveis, tá? Se são indelegáveis, não admitem o quê? Delegação. Então, é o famoso cenoura. Atos de competência exclusiva, atos que são atos normativos e atos que decidam recursos administrativos não podem ser objeto de delegação. Beleza? Então, voltando aí para a questão, gabarito da questão de número 3, letra A. Em relação ao poder regulamentar dentre as alternativas, é competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Questão de número 4. O poder regulamentar é uma das formas de expressão da competência normativa da administração pública. O poder regulamentar, de acordo com a Constituição. Então ele está falando de poder regulamentar e com a Constituição Federal. Perfeito? Letra B. Desculpa, letra A é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Beleza, acabamos de ver. Letra B é de competência concorrente do Executivo do Judiciário. Não. Letra C admite apenas a edição de decretos regulamentares. Não. Letra D admite decreto autônomo para preencher as lacunas da lei. E letra E pode ser objeto de delegação. Então repare que ele tem duas questões muito parecidas. Uma de 2017, que caiu num determinado concurso. A outra, 2016, caiu em outro concurso. Muda o comando da questão, mas a questão tem as mesmas opções. Pasmem, concursos diferentes, bancas semelhantes, porque a banca não é a mesma, a natureza jurídica dela não é. Uma é a OCP e a outra é Instituto AOCP. E reparem que as opções são as mesmas. Esse tipo de coisa, quando acontece, me deixa estarrecido. Por quê? Uma é a OCP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com fins lucrativos. A outra é Instituto AOCP, Pessoa Jurídica de Direito Privado sem fins lucrativos. As opções das questões são as mesmas. O comando aqui muda, mas muda pouco, porque ele está se referindo ao poder regulamentar. Um se referiu de forma genérica, o outro colocou lá de acordo com a Constituição. Essa questão aqui foi colocada de propósito e eu deixei para que você fizesse esse comparativo. Daí a importância de fazer bastante questões de provas anteriores, porque certamente na sua prova vai cair uma questão muito parecida com alguma dessas aqui que você já tenha feito. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. É só para mostrar para vocês que as bancas dão esses molezinhos para a gente. E aí a gente manda ver. Questão de número 5, diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa incorreta acerca dos poderes administrativos, ó. Observe que ele quer incorreta, então ele quer que está errada, beleza? Letra A. O poder regulamentar consiste na possibilidade do chefe do Poder Executivo editar atos administrativos gerais e abstratos expedidos para dar fiel execução da lei. Perfeito. Isso aqui é que a gente consegue extrair lá do artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. Zero de problema. Então ela está certinha, não pode ser essa opção. Letra B. A administração pode anular seus próprios atos com derivados de vício que os tornem ilegais, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitar os direitos adquiridos e ressalvada a apreciação judicial. Beleza, aqui está na súmula 473 do STF, né? Ele coloca aqui essa opção, mas ele está falando sobre poderes administrativos. Que poder é esse que permite a administração pública rever? Ele está falando do poder da administração rever seus próprios atos. Então ela poderia rever anulando de forma vinculada dentro do seu poder hierárquico de revisão ou revogando dentro do poder discricionário na sua área de atuação hierárquica também. Então observe que permite à administração pública fazer esse controle sobre seus próprios atos. Letra C.
O poder hierárquico é o poder que dispõe a administração para organizar e distribuir funções de seus órgãos, estabelecendo relação de subordinação. Ó, mais uma vez ele usa a expressão o quê? Relação de subordinação para falar de poder hierárquico, né? A gente já falou sobre isso lá em cima, nas opções. Então olha como a banca gosta de usar essa expressão, por relação de subordinação com poder hierárquico, né? E porque tem uma relação direta mesmo. São palavras-chave que de alguma forma a gente tem que guardar e associar, tá? Não dá mole. Letra D. O agente público incorre em desvio de poder quando mesmo de sua área de esfera de competência, dentro de sua esfera de competência, atua afastando-se do interesse público. Toda vez que eu falar desvio de poder, eu estou falando que tem um problema na finalidade. Tanto é que qual o outro nome do desvio de poder? O outro nome de desvio de poder é desvio de finalidade. E qual é a finalidade da administração pública? É buscar sempre o interesse público, tá? Então, por isso que a gente tem essa situação de busca do interesse público, é sempre aquela situação de desvio de poder ou desvio de finalidade. Então, letra A, letra B, letra C, letra D estão corretas. Só sobrou qual letra? Letra E. É possível que um agente administrativo avoque para sua esfera decisória a prática de ato de competência natural de outro agente da mesma hierarquia. Então, olha que bacana. Se ele está falando mesma hierarquia, não há que se falar em avocação. Por quê? A avocação, ela presume uma relação de hierarquia. Tem que ter hierarquia, tá? Se não tiver hierarquia, não há que se falar em avocação. Então, uma das situações que decorre do poder hierárquico é a possibilidade do agente público, ou seja, do agente que está praticando aquele ato, tenha a avocação como possível se tiver numa relação de hierarquia. Vamos tentar exemplificar isso daqui para ficar mais fácil, né? Então, imagine o seguinte, se eu estou falando do poder hierárquico, significa dizer que tem que ter uma relação de subordinação, tá? E aí tem uma diferença bem bacana. A avocação, ela está condicionada à hierarquia. Só existe a possibilidade de uma autoridade avocar determinada competência se houver hierarquia. Aí eu estou falando de uma autoridade menor que está deixando de exercer aquela atribuição para uma autoridade maior. Essa maior, ela pode fazer a avocação. Nunca vai acontecer a avocação quando as autoridades estiverem na mesma hierarquia. Isso aqui não é a avocação. Esse daqui não pode tomar a competência desse porque eles estão na mesma relação, em pé de igualdade. Tem que ter a relação o quê? Vertical. Se tiverem numa relação horizontal, não há que se falar em avocação, tá? Avocar presume-se uma hierarquia. Presume-se não, determina-se que seja uma hierarquia. Isso está lá na lei 9784, quando ele fala da avocação, né? Que aí quando você fala da parte de delegação e avocação, você consegue encontrar isso do artigo 12 até o artigo 15, que ele fala sobre delegação e avocação da lei 9784. Já a delegação, ela se relaciona com a hierarquia. Tem uma relação, mas ela não existe somente por uma questão hierárquica. Eu posso fazer a delegação independentemente de haver ou não hierarquia, por uma questão política, por uma questão jurídica, por uma questão territorial, por uma questão econômica, por uma questão social. Então eu posso fazer a avocação por outros fatores e características que não sejam em razão da hierarquia. Então é possível uma autoridade de mesma hierarquia da outra ter por objeto a delegação de determinada competência? É possível uma autoridade que tem a mesma hierarquia que a outra poder fazer a avocação da competência dela? Não, porque a avocação exige hierarquia. A delegação pode ter hierarquia, ou seja, não necessariamente haverá hierarquia. Então, por isso que a questão de número 5 é letra E. Está errada porque para haver avocação tem que ter hierarquia. Se for de mesma hierarquia, não há que se falar em avocação. Então, questão 5, gabarito, letra E. Beleza? Bom, vou encerrar esse bloco aqui e no próximo bloco nós vamos continuar corrigindo as nossas questões sobre poderes administrativos.